Eu quero convidá-los para abrirmos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos ler os 13 primeiros versículos, e você pode deixar sua Bíblia aí à mão, ao alcance, para que a gente possa ler outros textos depois, aí mesmo no livro de Atos, onde nós queremos trabalhar o tema por uma igreja transformada. Atos 2, de 1 a 13, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Queridos irmãos e irmãs, a igreja, ela é a união de todos os eleitos, de todos os irmãos, as irmãs, os filhos de Deus, eleitos, que vão morar no céu, que vão servir eternamente, adorar eternamente a Jesus no céu. Juntos nós formamos o corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo, somos parte integrante do corpo de Cristo. A igreja é essencialmente o povo de Deus, o povo escolhido, o povo amado do Senhor. E a cada dia a igreja precisa caminhar na direção certa, andar na direção da vontade de Deus, procurar alinhar seus passos, sua vida, ter o zelo correto com as coisas de Deus, o temor no coração. E por isso, a igreja precisa buscar cotidianamente a presença de Deus, para ser uma igreja cada dia mais transformada ao gosto de Deus, segundo o plano de Deus, segundo o caráter de Deus para a vida dela. E por isso, esse primeiro texto que lemos, dá conta para nós, de que nós como igreja, devemos ser uma igreja que busca o poder do Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Não tem jeito de ser igreja sem o Espírito Santo. Não tem jeito de se mover sem o Espírito Santo. Vocês sabem muito bem que os discípulos de Jesus, assim que ele foi preso, eles fugiram. Isso é muito comum de acontecer quando há um movimento desses, como foi a situação de Jesus, a prisão de Jesus, com todos os requintes, como foi, muita crueldade, muita maldade, muita violência. As pessoas, os companheiros, os amigos de Jesus, os discípulos de Jesus não aguentaram a pressão. Eles não aguentaram a pressão nem da vigília. Nem da vigília eles não aguentaram. Foi uma pressão muito dura para eles. Jesus estava orando e eles dormiam. Jesus estava guerreando e eles não se aguentando de sono. Na hora da prisão, eles fugiram.
Pedro tentou ficar beirando ali, mas mentiu, negou que conhecia Jesus. Foi aquela história que você conhece. Mas esse fato da presença do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo na vida dos discípulos, no dia de Pentecostes, muda tudo. Eles ficaram com medo no dia da prisão de Jesus, mas no dia de Pentecostes, eles ficaram cheios de coragem, cheios de ousadia, porque cheios do Espírito Santo, cheios do poder do alto. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo para proclamar as boas novas do Evangelho de Cristo. Somente assim, no poder do Espírito Santo, ela pode cumprir a grande comissão. Jesus chamou a gente, não foi só para a gente se reunir num belo templo, com ar-condicionado, com som agradável, com boa música, com pastor para ministrar a Santa Ceia para nós, não foi só para isso. Ele deu para nós uma grande comissão, uma grande missão, um grande trabalho de proclamar as boas novas às gentes, às nações, aos vizinhos, aos amigos, aos familiares, de entregar uma palavra de amor e de salvação. E somente movidos pelo Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, nós poderemos falar a linguagem que as pessoas vão entender. Porque vocês observam que aqui fala de línguas que as pessoas chamam de línguas estranhas, mas não era estranho para quem estava ouvindo, porque eles ouviam falar das grandezas de Deus, da glória de Deus, da bondade de Deus, da salvação de Deus, do amor de Deus, uma linguagem que eles entendiam. Por que aconteceu isso? Diga comigo, porque a igreja estava cheia do Espírito Santo. Então nós precisamos do Espírito Santo, porque às vezes nós falamos de dons, os mais variados, mas nós temos que falar uma língua que as pessoas entendam o amor de Deus. É o Espírito Santo, amados irmãos e irmãs, que dá esse entendimento, que convence o homem, convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo que age em nós e através de nós na vida das pessoas. Por isso, não viva, não se aperceba, não se deixe viver ou caminhar nessa terra sem o mover ou sem o poder do Espírito Santo. A igreja do Senhor, uma igreja transformada, é essa igreja que busca ser sempre cheia do Espírito Santo. Eu fiquei muito feliz de chegar uns 15 minutos antes do culto e encontrei uma sala bem barulhenta ali, onde as pessoas estavam orando a pleno pulmão, a plena força. E isso é muito bom para a vida da igreja, isso é muito bom para a vida do orante, isso é muito bom para a vida da igreja, isso é muito bom para a liderança da igreja, isso é bom para a cidade, é bom para o mover do Espírito Santo, contagiar a todos. Que Deus abençoe essa igreja para que na campanha 12 por 12, possa estar aqui toda a igreja representada, não somente um pequeno grupo. Normalmente grupos de oração são grupos pequenos, mas que Deus abençoe essa igreja para que esses grupos cresçam e aumentem mais e mais em nome de Jesus. Que nesse ano de 2024, queridos irmãos e irmãs, todos possamos clamar por transformação da nossa vida espiritual particular, pessoal, a minha vida, a tua vida, as nossas vidas, ser tão impactada pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, a fim de que possamos contagiar a muitas pessoas. Nós fizemos a deliciosa aventura de ler a Bíblia em família, em 2023, a Melina, minha filha de 13 anos, a Fátima, minha esposa, e eu. E foi muito interessante, porque a gente leu a Bíblia toda, todos os dias do ano, um pedacinho, cada dia, e fizemos isso em família. Normalmente a gente pega esses projetos sozinhos, porque é bem difícil você reunir, achar um horário bom para que todos possam ler e aprender os significados da palavra do Senhor. Mas foi interessante, porque a gente se sentiu contagiado, abençoado, e estimulamos um ao outro, e fortalecemos um ao outro na hora que dava desânimo, dava sono,
No inverno, a gente passou pelo frio. Eu me lembro da gente se enrolando numa cobertinha, numa mantinha, para ler a Bíblia ali na mesa da sala. Então, quando a gente vai se enchendo de Deus, a gente vai contagiando, vai fortalecendo, vai abençoando outras pessoas também. Por isso, queridos, precisamos ansiar por esse mover do Espírito Santo, que produz comunhão verdadeira entre os membros da nossa igreja e parcerias no reino. A igreja, ela vai se tornando forte e robusta dentro das parcerias do reino, onde cada membro, adquirindo a sua força no Senhor, ele ajuda a carregar as cargas uns dos outros. Seja você um desses vitaminados, talvez um dos bombadões do reino aí. O povo gosta de levantar peso, né, para poder ficar bombado. Quem sabe você fique cheio do Espírito Santo e seja um dos bombadões do reino que ajuda a carregar muita gente e abençoe muita gente em nome de Jesus. Uma palavra que eu gostaria de deixar nesse ponto da vida cheia do Espírito Santo na vida da igreja, é que a gente precisa zelar pela unidade do corpo, evitar a maledicência, valorizar os pontos fortes de cada membro da igreja, e falar unicamente aquilo que for bom para a edificação do corpo de Cristo, amém? Trabalhe nisso. Vida cheia do Espírito Santo vai dar para nós um equilíbrio, para a gente falar aquilo que edifica, a linguagem que abençoa, não apenas línguas estranhas, mas uma linguagem abençoadora, amém? Segundo o texto que nós vamos ler, é a partir do versículo 14, você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Atos. Nós vamos ler todo o discurso de Pedro até o versículo 36. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porquanto não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus,
Mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. A igreja do Novo Testamento demonstrou para nós que ela, cheia do Espírito Santo, transformada pelo mover, pelo poder do Espírito Santo, passou a proclamar a palavra de Deus com autoridade e com intrepidez. O mesmo Pedro que negou que conhecia Jesus, agora cheio do Espírito Santo, prega com ousadia e fala: vocês mataram o Filho de Deus. Vocês fizeram isso porque Deus havia decidido. Vocês não sabiam, mas no coração de vocês administraram a maldade. Mas vocês mataram um profeta, um poderoso profeta, que operou sinais e maravilhas, milagres, fez obras tremendas, abençoou multidões. Vocês fizeram tudo isso sem saber o que vocês estavam fazendo de fato, por causa da presciência de Deus. Mas agora vocês têm a oportunidade de interagir com isso, entender isso, que o plano de Deus era vir e abraçar e trazer todos vocês para perto da salvação de Deus em Cristo Jesus. Queridos irmãos e irmãs, como deve ser a proclamação do Evangelho da igreja do Senhor Jesus? Nós precisamos erguer a nossa voz, como o apóstolo Pedro naquele dia ergueu. Ele já não ficou mais escondidinho, se desviando, tentando negar que conhecia Jesus. Agora ele fala em alta voz, ele leva ao conhecimento de todos sobre o fato de que Jesus é a salvação providenciada por Deus. Você vê, é uma conta muito simples que a gente faz, a gente leva a igreja a fazer. Se cada crente, cada dia, se cada crente uma vez por ano, aliás, todo ano, pregar o Evangelho para uma pessoa se converter, ser discipulada, todo ano a igreja no mínimo dobra de tamanho, no mínimo. Mas se a igreja pregar com autoridade o Evangelho, cheia do Espírito Santo, ela pode aumentar esse número muito, muito, muito mais. Eu acho que toda vez que nós pastores falamos mais um para Jesus, um por ano, nós estamos dando uma cota muito pequena para as pessoas, elas não se movimentam por causa disso. Acho que as pessoas acabam não se movimentando. Isso é fácil. É fácil quando você percebe já terminou o ano e você não pregou o Evangelho para ninguém, muito menos com a autoridade que o Evangelho merece ser pregado, com a seriedade que merece ser pregado. Por quê? Porque o Filho de Deus deu a sua vida pelo nosso resgate, amém, queridos? O Filho de Deus pagou o preço pela nossa salvação, e nós temos o dever, muito obrigado, de proclamar o Evangelho com a máxima potência, com a máxima autoridade, para que a salvação providenciada por Deus alcance os corações. Jesus, diz o texto, foi aprovado por Deus, e mostrou isso através de sinais, prodígios, milagres, deu a sua própria vida para a remissão dos nossos pecados, e de acordo com o desígnio de Deus, Ele abraçou toda a humanidade, dando essa rica oportunidade. A Bíblia diz que nem a morte pôde detê-lo, pois Deus o ressuscitou. Ele não foi deixado na morte, o seu corpo não experimentou a corrupção. Deus o ressuscitou dentre os mortos, e essa proclamação é a proclamação da igreja, no ato da Santa Ceia, quando nós lembramos que o sangue de Cristo foi vertido porque Ele se doou. Ele disse: ninguém toma a minha vida, eu dou a minha vida, por amor de vocês. Posso ouvir pelo menos um aleluia? Amém, né? Glória a Deus. Eu dou a minha vida por amor de vocês. Essa é a palavra que a igreja tem que carregar, todo dia. Esse ano é 366 dias, né? 366 dias desse ano, todo dia você contar essa história.
todo dia, e contar com autoridade, com intrepidez, com força, sem medo de ser feliz, sem medo de estar negando a graça de Deus no seu coração. Se nem a morte pode deter o Cristo, porque Ele veio e falou: eu dou minha vida e reassumo a minha vida, eu dou minha vida por vocês, mas a morte não tem poder sobre mim, porque Ele queria colocar no teu coração, na tua alma, a salvação e a esperança da vida eterna com Ele. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a Bíblia diz que Ele está exaltado à destra de Deus, e Ele enviou o seu Santo Espírito para habitar o nosso coração, a nossa alma, a vida da igreja, para a igreja trabalhar sem medo e anunciar o caminho da salvação. Você tem colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas de escola, você tem colegas de esporte, colegas de clube. Você tem uma grande missão pela frente: proclamar o Evangelho com muita autoridade e dizer: olha, eu vi no livro de Atos que o Cristo de Deus deu a sua vida por nós e enviou sobre nós o Espírito Santo para a gente compartilhar a graça de Deus com vocês. E aí você vai falar na linguagem mais acessível possível, para que essa pessoa se torne também contagiada, abençoada. Por isso, em 2024, sejamos igreja transformada. Vamos priorizar a vida do Evangelho, contagiante, inspirativo. O Evangelho que é proclamado, anunciado, através da autoridade espiritual dada por Cristo. Ele disse assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra, ide portanto e fazei de todas as nações, em todos os lugares. A autoridade de Cristo está sobre a tua vida, para fazer discípulos. Você crê? Em nome de Jesus. Em outras palavras, a igreja proclamar o Evangelho com autoridade significa viver diariamente anunciando a salvação, ao mesmo tempo em que denuncia o pecado dos corações. Toda vez que você proclama a salvação, você denuncia o pecado, você denuncia que a pessoa está afastada de Deus e precisa se aproximar de Deus. Por isso que todo dia a gente tem que voltar aos pés de Cristo e consagrar nossa própria vida a Ele, todos os dias. Quantos dias? Todos os dias. Atos 2, de 37 a 41. Abra sua Bíblia lá. Uma igreja transformada é uma igreja que busca o poder do Espírito Santo. Uma igreja transformada é uma igreja que proclama o Evangelho com autoridade. Uma igreja transformada é uma igreja que faz novos discípulos com regularidade. Ouvindo eles, versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ainda também no capítulo 4, versículos 1 a 4, diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. 5.000. Igreja transformada é uma igreja que produz, que faz discípulos, que gera discípulos com regularidade.
Toda vez que a gente lança as redes, a gente pesca uma vida, uma alma, uma pessoa. O que a gente precisa é lançar as redes, é sair anunciando, é proclamar com autoridade. E nós estamos com esse desafio no nosso coração, de lançarmos as redes, de oportunizarmos o aumento dos que vão sendo salvos, propor o desafio do arrependimento. A proclamação do Evangelho é isso. Você oferta a salvação em Cristo ao arrependido, ao quebrantado, ao de coração humilhado na presença do Senhor, e ele vai sendo salvo. Então você vai trabalhar, depois de propor o desafio profundo, do arrependimento profundo, você vai trabalhar para levar essa pessoa ao batismo. Hoje nós vamos receber alguns membros por jurisdição aqui nesta igreja, e vamos batizar uma criança, mas a igreja pode trabalhar de tal maneira que regularmente, sistematicamente, pode ter novas pessoas sendo batizadas, sendo atraídas, sendo abençoadas, e passem a seguir o Cristo, e passem a negar a si mesmas, passem a acessar o caminho do discipulado, passem ao crescimento espiritual, e ao desenvolvimento da sua própria salvação em Cristo Jesus. Quantos estão dispostos a serem treinadores de novos discípulos? Se apresente ao Cristo, se apresente ao Espírito Santo. Queridos, pessoas novas precisam de gente. Hoje eu vi a minha filha, Milene, dando comida para o Orlando, meu netinho, e a gente pensando nesse assunto aqui, falou assim, é assim mesmo, quando eles são pequenos a gente tem que colocar comidinha na boca, até que eles aprendam a buscar a comida. E os crentes mais antigos da igreja, são os que vão treinar essas pessoas, vão cuidar dessas pessoas, vão ensinar essas pessoas, vão prepará-las para serem batizadas, serem instruídas, para assumir o compromisso de gerar outros discípulos. É desse modo simples e prático que a igreja se torna uma igreja que vai crescendo, que vai alcançando mais pessoas, vai se tornando o corpo de Cristo, um ajudando o outro. A gente gosta de falar assim, uma mão lava a outra, né? Um crente ajuda outro crente, mas os crentes mais maduros ajudam os que estão começando a serem treinados e a serem fortalecidos na fé. Por isso, queridos irmãos e irmãs, você observa a firmeza do apóstolo Pedro, que disse assim, o que nós devemos fazer depois que a gente matou Jesus, depois que a gente pecou do jeito que nós pecamos? Olha, vocês têm que se arrepender, vocês têm que receber Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. E aí você já ora pela pessoa, já abençoa a pessoa, e já faz dela um discípulo de Jesus, amém? Uma igreja transformada é uma igreja então que vai gerar discípulos com regularidade. Atos capítulo 4, versículo 23 ao 31. Atos capítulo 4, versículo 23 ao 31. Uma igreja transformada é a igreja que ora com fervor e intensidade. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, diga comigo, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel para fazerem tudo que a sua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra.
enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A igreja precisa se sujeitar ao Espírito Santo, amém? E orar. A igreja precisa orar com fervor. A igreja precisa orar com intensidade. A igreja precisa orar com firmeza. As armas que nós usamos, queridos, são armas espirituais. Não estamos em luta contra pessoa nenhuma, contra nenhuma das pessoas que a gente convive no dia a dia, no trabalho, ou em qualquer lugar, ou até mesmo dentro da igreja. A nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, e temos que usar armas espirituais para o combate, amém? E uma das armas prioritárias da igreja, além da leitura constante da palavra de Deus, é a oração. Buscar intimidade com Deus, procurar ouvir a voz de Deus, procurar períodos de intimidade com Deus, sujeitar-se à vontade de Deus o tempo todo. A Bíblia diz que a oração do justo pode o quê? Diga comigo, muito em seus efeitos. Então, quando a igreja se detém para orar, ela para orar. Essa semana eu estava lembrando uma canção. Quando eu não sei que direção tomar, eu paro tudo para te escutar. E eu falei, é isso mesmo, Senhor, porque se a gente ficar só com as vozes da nossa cabeça, nós ficamos perdidos. Precisamos da voz de Deus. E encontros de oração, aqui, ali, em todo lugar, onde pudermos reunir crentes, reunir irmãos, não só de uma mesma bandeira denominacional, mas quem sabe de outras bandeiras denominacionais, formar um grande exército de Cristo, de orantes, de gente que se ajoelha, coloca a boca no pó e pede o poder de Deus. A igreja, portanto, transformada, ora com intensidade. E o texto diz aqui que eles oraram tão intensamente que tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. A gente não está querendo terremoto não, né? Mas se for o poder de Deus, seja bem-vindo. Vocês se lembram de Paulo e o carcereiro? O santo terremoto? Ninguém fugiu, já pensou? Todo mundo estava solto, ninguém fugiu. O Espírito Santo controlou a área, né? Estava tudo controlado pelo guarda de Israel. Para encerrar, queridos, essa palavra de hoje sobre essa igreja transformada, porque nós ainda temos mais alguns atos do nosso culto para executar. Atos 4, 32 a 37, traz declarações importantes sobre uma igreja transformada. Essa igreja transformada é uma igreja que contribui com generosidade. Diz o texto, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A obra de Deus, queridos, é mantida com os dízimos e as ofertas dos crentes fiéis. É interessante que quando a pessoa segue uma igreja, uma religião, assim, os fiéis daquela igreja. E é assim mesmo, frequência, oração, leitura bíblica e também contribuição financeira para a obra do Senhor. Afinal de contas, não só obedecendo ao mandamento, mas pensando na normalidade das coisas,
há muitos custos para manter uma estrutura, que é a estrutura da igreja. Há muitos custos, e aí você precisa pensar nisso. Deus usa uma igreja com vários membros para abençoar todos os membros. Tudo que a igreja tem, abençoa a tua vida. E o teu dízimo abençoa a vida de todas as pessoas. Isso você não pode deixar de pensar. Se cada um dos membros da igreja fizer a sua parte, a Bíblia diz que haverá abundância na casa de Deus. Malaquias capítulo 3. Então você não pode esquecer disso nunca. Não faltará nada para a realização da obra de Deus. Desde o ministério com as crianças, adolescentes, jovens, casais, idosos, intercessão, etc. Tudo serão supridos pelas nossas contribuições. Contribuições normalmente devem ser generosas. A Bíblia diz, Deus ama quem dá com alegria, generosidade, alegria, sorriso no rosto. Ah, meu Deus, eu tenho que dar um dízimo, Senhor, misericórdia, Senhor. Não, Senhor, obrigado porque eu posso dar o dízimo, aleluia. O Senhor é bom, glória a Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o nosso pedido simples é, sejamos dizimistas e ofertantes que honram ao Senhor com as primícias de toda a nossa renda. Sejamos generosos para o bem-estar da igreja do Senhor Jesus. Por fim, sejamos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, gente que proclama o Evangelho com autoridade, que produz novos discípulos com regularidade, através de uma dedicada vida de oração e de contribuição para a obra do Senhor. Jesus pode contar com você? Porque nós contamos com Ele todos os dias, com a presença dEle. Ele mesmo disse, eis que estou convosco, quantos dias? Todos os dias até a consumação dos séculos. Estava lendo essa semana, Marcos, aquela passagem que Jesus está dormindo no barco, e aí eles chamam Jesus fala assim, cadê a fé de vocês, gente? Eu estou com vocês. Onde está a fé de vocês? Calma, vocês estão apavoradinhos demais. Aquietem o coração. Eu estou com vocês.